Olá, pessoal, bom dia. Estamos juntos, para mais uma aula de gramática. Bom, eu espero que vocês tenham feito as atividades que eu solicitei. Eu peço, por favor, que quem ainda não enviou as atividades, por favor, envie no meu privado para que eu possa conferir e ver quem está fazendo as atividades. Pessoal, é muito importante que vocês façam as atividades, tá certo? Porque isso irá ajudar vocês na prova, tá bom? Gente, ó, vocês já devem estar vendo aqui na tela, né? Que está aqui o assunto, né? Complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Bom, o nosso assunto já está concluído, a nossa quarta unidade, nosso livro didático, mas eu percebi, e com as pessoas que eu entrei em contato, que entraram em contato comigo, que vocês ainda têm uma dificuldade na diferença entre o objeto direto e o objeto indireto. Vamos só retomar algumas coisinhas, ó. Na oração, nós temos três tipos de termos. Os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes e os termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles que não podem faltar em uma oração, tá bom? Já os termos integrantes são aqueles que completam o sentido da oração. E os termos acessórios são aqueles que podemos colocar ou não, e aí é uma opção nossa. Mas os termos integrantes, é necessário que eles estejam presentes para completar o sentido dessa oração. Aí, ó, entre os termos integrantes, nós temos os complementos verbais, que são os objetos diretos e indiretos. E temos também complementos nominais, mas agora vamos focar nos complementos verbais. Ó, complemento verbal é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto e transitivo indireto. Pode ser chamado, portanto, de objeto direto e objeto indireto. Bom, pessoal, ó, o complemento verbal, como o próprio nome já diz, né, completa o sentido do verbo. Então, o verbo está faltando alguma coisa nesse verbo. Então, para a gente dar essa informação, a gente vai utilizar um complemento verbal que pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Vamos ver aqui o objeto direto. Ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem se ligar a ele por uma preposição necessária. Então, no caso aqui, eu comi. Se eu parasse a frase aqui, eu comi, e havia assim na mente a seguinte pergunta: comi o quê? Comi churrasco na festa, tá certo? Aí aqui, ó, da mesma forma, ela quebrou o quê? O vaso de decoração da escola. Dessa maneira, ó, no objeto direto, há uma completude do sentido do verbo, tá certo? Do verbo transitivo direto. Então, essa parte aqui, ó, churrasco na festa e também a parte, o vaso de decoração da escola, completam o sentido do verbo, dão uma informação, tá certo? Que o verbo tá precisando. Mas, uma coisa muito importante, vocês até anotem aí, que essa informação é dada sem o uso de uma preposição. E o que é uma preposição? Aqui do lado tem, ó, preposição necessária, a, de, com, em, para, entre outras, tá certo? Ó, a diferença entre o objeto direto e o objeto indireto está nisso. Por quê? Porque o objeto indireto, ele completa o sentido de um verbo transitivo direto, ligado a ele por meio de uma preposição, tá certo? Ó, ele necessitou. Quem necessita, necessita de algo, ou de alguma coisa, ou de alguém. Então, aqui o exemplo tá. Ele necessitou de ajuda. Aí percebam a utilização da preposição aqui, ó, do de. E temos aqui lembrei-me. Mas lembrei-me de quê? De estudar ontem. Então, a diferença está nisto. Por quê? No caso do objeto direto, a gente vai completar o sentido do verbo, mas sem o uso de preposição.
Já no objeto indireto, nós vamos completar o sentido do verbo, mas depois desse verbo, nós vamos ter uma preposição, que nesse caso é o de, tá certo? Nesses exemplos aqui foram o de. Então, gente, eu quero que vocês tenham isso na mente de vocês, ó. Objeto direto sem preposição, é um complemento verbal que não faz uso da preposição. Objeto indireto, complemento verbal que faz uso da preposição, tá certo? Complemento verbal que faz uso da preposição. Tenham sempre isso em mente, tá? Ó, vamos ver mais um pouquinho sobre isso aqui, ó. Complementos verbais, objeto direto. Eu perdi um braço no trabalho. Então, eu perdi o quê? Um braço no trabalho. No caso, esse um aqui, ele é um artigo, tá certo? Um artigo não tem nada a ver com preposição. E esse verbo aqui, perdi, ele é um verbo transitivo direto que precisa de um complemento. Porque se a gente dissesse assim, eu perdi, aí vinha logo na mente, perdi o quê? Perdi um braço no trabalho. E vocês anotem isso aí. Sempre quando o objeto for direto, a gente vai perguntar assim ao verbo o que ou quem. Já quando o objeto ele for indireto, nós vamos fazer a seguinte pergunta. De quem, com quem, para quem, na frente do quem ou na frente do que. Sempre nós vamos colocar a preposição antes, tá bom? Então, é isso, tá certo? Essa parte do objeto direto. Ó, mais uma vez, se vocês quiserem anotar os conceitos aí, ó, o termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos diretos. Tais objetos integram-se diretamente aos verbos, sem a mediação de uma preposição. Então, esses objetos vão ser ligados diretamente ao verbo, tá bom? Sem ser necessária a utilização de uma preposição. Já no caso do objeto indireto, é necessária uma preposição, como a gente já viu. Vamos botar aqui para vocês verem mais um pouquinho. O objeto indireto. Concentre-se no personagem Garfield. Então, no é a contração da preposição em mais o. Então, em mais o igual a no, tá bom? Então, concentre-se em quê? Ou no que? Concentre-se no personagem Garfield. Então, nós temos um complemento, completa o sentido do verbo concentre-se, mas completa por meio de uma preposição. Nós temos o verbo, preposição e complemento, objeto indireto, tá? Sempre vai ser essa formulazinha. Ó, já aqui no livro de vocês, nós temos outro complemento, mas não é um complemento verbal. Eu expliquei na videoaula também esse complemento, é um complemento nominal, tá certo? Vocês podem acompanhar aí. Tanto o complemento nominal como o objeto indireto vêm precedidos de uma preposição obrigatória, mas a palavra que rege essa preposição é diferente nos dois casos. Por quê? Porque no caso do complemento nominal, vai ser o nome e no verbo o objeto direto, tá certo? No complemento nominal, vai completar o sentido de um nome. E no complemento verbal, no objeto indireto, vai completar o sentido de um verbo. Então, nós vamos ter aqui o exemplo, compreensão do mundo. Compreensão já é um substantivo, tá certo? Mas ainda a gente quer completar o sentido desse substantivo. Então, compreensão, aí vem a preposição do, compreensão do mundo e completa com outro nome, com outro substantivo. Ofensivo a quem? Aí temos a preposição aqui, a honra. Contrariamente ao quê? Aos nossos anseios. Então, nesse caso, nós completamos o sentido dos nomes. No complemento nominal, nós completamos o sentido dos nomes, dos substantivos, adjetivos ou advérbios. E no caso do complemento verbal, nós completamos o sentido dos verbos. Então, vocês atentem para essas questões, tá certo? Principalmente na hora da prova, tá?
Gente, também uma diferença para vocês que eu queria tratar é a diferença entre aposto e vocativo. O aposto é um termo ou uma expressão de caráter individualizador de esclarecimento que acompanha um elemento da oração, qualquer que seja a função deste. Ó, o aposto, ele vai especificar, tá certo? Quem é. Eu dei um exemplo até para vocês na videoaula passada, né? Citando o nome de Fabrícia e de Liza, de um aposto explicativo. Aí aqui nós temos outros, ó. João Lucas, meu primo, mora no Rio de Janeiro. Então, eu estou explicando quem é João Lucas. João Lucas não é qualquer pessoa. João Lucas é meu primo. Aí nós temos também outros tipos de apostos, tá certo? Então, o aposto costuma vir entre vírgulas ou depois de 2 pontos. Pelo fato de o aposto vir entre vírgulas, muitas pessoas confundem aposto com vocativo, tá certo? Mas o vocativo, ele trata-se de um termo ou de uma expressão de natureza exclamativa que tem a função de invocar ou de destacar alguém ou um ente personificado. Então, gente, o vocativo é quando a gente está chamando alguém, quando a gente está conversando com alguém. Aí nós temos aqui o exemplo. Ei, amigo, espere por mim. Aí nós temos aqui o exemplo até daquela canção de Chico Buarque e Gilberto Gil. Pai, afasta de mim esse cálice. Aí já aqui a outra música de Caetano Veloso. Gosto muito de você, Leãozinho. Então, quando a gente vai se dirigir a alguém, a gente marca essa fala, né, na hora da escrita, a gente marca entre vírgulas esse vocativo, esse chamamento que nós fazemos. Exemplo, mãe, vem aqui, por favor. Professora, vírgula, estou com dúvidas. Então, essa é a diferença. O aposto é uma explicação e o vocativo ele é um chamamento. A gente está apenas chamando a pessoa para conversar. Bom, pessoal, essas foram as questões, né? Os assuntos que eu queria tratar com vocês na nossa aula de hoje, tá certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham feito as atividades. Quem não tiver feito ainda, gente, por favor, é importante que vocês façam essas atividades, tá bom? Façam as atividades e enviem para o meu privado para que eu possa fazer a correção. É muito importante que vocês façam isso. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? Tchauzinho!